Pais Responsáveis que Educam Juntos, um livro de Chris Polly, capítulo 3, parte B. Houve um segundo caso muito parecido de um garoto de 7 anos que também passava a tarde em casa, em frente à TV, jogando videogame, comendo o tempo todo. Não brincava, não fazia lição e nem tomava banho. Quando os pais chegavam do trabalho, ele tentava fazer tudo o que não havia feito durante o dia inteiro. Mas então era tarde, logo seria hora de dormir, porque todos acordavam cedo. A família toda estava cansada daquela situação, cuja solução era bem simples. Era apenas uma questão de organizar a vida do menino, delegando-lhe responsabilidades e atividades dentro das possibilidades da família. Em outras palavras, priorizar os métodos para tornar eficiente a educação que os pais pretendiam dar ao filho. Dica da Cris. Lembrem-se de que cada filho é um filho e que cada um desenvolve uma personalidade. Criem estratégias de educação diferentes, mas não se esqueçam do princípio a ser atingido. Controlem-se para ensinar. Pensem antes de falar, expliquem calmamente e cumpram o que prometerem, para não perder a autoridade. Meninos e meninas. A fase em que mais marcadamente as estratégias de educação devem ser revistas, adaptadas e diferenciadas para meninos e meninas, é a pré-adolescência. A partir deste momento, o amadurecimento, o crescimento, os hormônios levarão os pais a ter um tipo de conversa com as garotas e outro com os rapazes. Antes disso, tudo deve ser igual entre os sexos. A velha história de que menino pode e menina não é fruto de uma mentalidade machista ultrapassada, que traz ciúme para um ambiente que deveria ser de respeito e igualdade. Mulher é sexo frágil apenas em seu interior, eternamente sedento de carinho e atenção e não por uma incapacidade de realizar qualquer tarefa. Afinal, estamos formando seres humanos que devem ter responsabilidade e deveres semelhantes. Em certas fases, o menino vai se identificar mais com a mãe e depois com o pai, em busca de seu referencial masculino. Da mesma forma, a menina também passa por mudanças nesse sentido. Mas a relação entre pais e filhos tem vários outros fatores determinantes, como afinidades pessoais, inclinação ao diálogo. Eu, por exemplo, tenho muito contato com o meu filho do meio, Esteban. Ele é o único dos 3 que mora em São Paulo e é o meu empresário. É quem mais me telefona e com quem mais converso. São circunstâncias que despertam um certo ciúme nos outros filhos que o chamam de queridinho. Por outro lado, com minha filha Luciana, tenho a intimidade de tratar de mulher para mulher. Os irmãos mais velhos dizem que ela é a mimada. Com Federico, temos o vínculo da primogenitura e os outros dizem que ele é o preferido. Curioso, não? A aproximação com os filhos é um dever tanto do pai quanto da mãe. Claro que homens e mulheres têm papéis diferentes na dinâmica da família, mas ambos devem conversar, brincar, trocar fraldas, fazer mamadeiras ou até preparar o café da manhã. O importante é que os filhos cresçam sabendo que podem contar com os dois. Essa proximidade é importante, inclusive na temível hora das perguntas e comentários inesperáveis. Os pais, por mais constrangidos que se sintam, não podem superestimar esse inevitável momento. Afinal, quando uma criança curiosa consegue uma resposta, ela sai tranquila e satisfeita. E tanto melhor se essa resposta vier sem rodeios ou folclores, porque hoje em dia, com tanta informação disponível, é muito difícil inventar histórias para as crianças. Além de tudo, é sempre preferível que os pequeninos saibam sobre esses assuntos com a família. O grande temor dos pais é estimular a sexualidade precoce dos filhos. Entretanto, esconder os fatos não é boa opção. Pelo contrário, muitas vezes pode despertar ainda mais a curiosidade. Muitas vezes a criança já recebeu a informação fora de casa. Quer apenas checar e ouvir os seus pais, cuja missão é tratar o assunto como algo corriqueiro.
Um menino de 7 anos, de quem tratei durante o programa, já tinha uma namoradinha na escola e já havia perguntado sobre bebês e sobre as diferenças entre garotos e garotas. Os pais sentiam-se desconfortáveis com aquele interesse do menino. Eu levei um livro sobre sexualidade com figuras, linguagem adequada à sua idade e informações científicas sobre as partes do corpo humano. Entreguei o livro aos pais e aquele material serviu de suporte para a conversa que tiveram depois com o menino. Esse método evitou expor os pais que se sentiam perturbados com a situação. Os pais é que devem tomar a iniciativa de uma conversa sobre sexualidade, caso tenham em casa uma criança excessivamente tímida. A partir dos 10 anos, ela já está preparada para isso. E, na verdade, já terá ouvido de uma forma distorcida em programas de TV ou nos corredores da escola. Meu neto, com apenas 5 anos e meio, já aprende certos conceitos elementares com o pai. Sem dúvida, essas informações vão ajudá-lo quando for maior, porque o diálogo já estará estabelecido. Dica da Cris: converse com seus filhos e aproximem-se deles, sejam meninos ou meninas. Esclareçam suas dúvidas e deem-lhes a liberdade de se expressarem. A pré-escola. Hoje, a maioria dos brasileiros tem acesso à pré-escola. Esse período é chamado assim porque antecede a entrada da criança no ensino fundamental. Via de regra, o primeiro dia de aula é tão difícil para os pais quanto para a criança. Deixar o seu eterno bebê sob os cuidados de uma professora costuma provocar nos adultos uma desconfortável sensação de que seus filhos amadureceram e estão um pouco mais independentes. O dilema da criança é de solução mais simples. Basta dizer que a escola é um lugar divertido, onde ela vai conhecer novos amiguinhos e brincar muito. Como sempre, quem determina o nível de tensão são os pais. Se encararem a escola como algo normal, parte do crescimento e do amadurecimento, os filhos ingressarão na escola tranquilamente. Essa regra vale para, inclusive, crianças do período integral. Se os pais estão sempre ocupados com o trabalho e têm pouco tempo para trabalhar o lado emocional dessa transição com os filhos, pode haver problemas de adaptação. Por outro lado, se a mãe está feliz em voltar a trabalhar e não transmite insegurança ou culpa ao filho, tampouco a criança vai demonstrar conflito. Minha neta Rafaela está habituada com a escola desde os 7 meses, quando foi matriculada no berçário. Depois de algum tempo, minha filha precisou mudar de cidade e Rafaela passou algumas semanas sem ir à escola, durante o período da mudança. A menina começou a ficar desesperada, ansiosa para voltar a brincar e para conhecer novos amigos. Ela sentia muita falta do ambiente escolar. Como não poderia deixar de ser, o primeiro dia na nova escola transcorreu sem o menor problema. E pensar que ela tinha acabado de completar 2 aninhos. Dica da Cris: aproveitem cada momento com seu filho e acompanhem ao máximo cada nova etapa.